Quarta-feira, 8 de julho de 2026, também conhecido como aniversário de 4 anos do meu filho. Hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e entrega todos os dias. Então dá aquele like, favorita o Café no seu player de podcast ou no YouTube, e aí você recebe notificação toda manhã bem cedinho quando o episódio vai pro ar, normalmente ali pelas 4 ou 5 horas da manhã. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte das quartas de final de Wimbledon e mais uma obra-prima de um senhor, de um ancião chamado Novak Djokovic. Que coisa espetacular. Vou falar dos brasileiros também, mas vamos começar pelo Djokovic, porque acho que hoje não tem como começar por outro momento, né? Cara, não sei nem por onde começar, mas vamos lá pelo placar, pelos números, vai. Ele derrotou o Félix Auger-Aliassime por 7-6, com 12-10 no tie-break, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6 com 10-4 no tie-break do quinto set, em 5 horas e 15 minutos. O jogo terminou às 10h55 da noite em Londres, quase no horário do toque de recolher, fechou ali por 5 minutos. Oitava semifinal seguida de Djokovic em Wimbledon, é a 15ª semifinal dele no torneio, somando todos os anos, e a 55ª semifinal dele em torneios do Grand Slam. Mas, cara, os números acho que são quase secundários numa noite dessa, porque tem tanta coisa pra falar, o nível de tênis, preparo físico, resistência, plano tático, execução, lado mental, cara, é outra daquelas, e até acho que mais ainda agora, por causa do obstáculo atual, que é jogar nesse nível aos 39 anos, mas é outra daquelas partidas, daquelas atuações que entram para a lista de, como eu falei agora há pouco, obras-primas desse senhor chamado Novak Djokovic. Bom, por onde eu começo, né? Vamos começar pelo fim, pelo quinto set, porque foi assim, né? O quinto set começa ali já com mais de 4 horas de jogo, e o Djokovic ganha 92% dos pontos com o primeiro saque. Ele encaixou 70% de primeiros serviços e só perdeu 2 pontos quando esses saques entraram. Ok, a devolução do Félix pode não ser a melhor do planeta, mas, cara, você fazer isso num quinto set com 39 anos, depois de 4 horas de partida, e a gente olhava pro Félix, você via que ele estava perdido na devolução, que ele não sabia se ele cobria um lado, se ele cobria o outro, e quando a bola vinha em cima, ele também não tinha uma noção muito clara do quando ser agressivo, quando botar a bola em jogo. O Djokovic mexeu com a cabeça dele nesse duelo de saque e devolução de uma maneira soberba. É espetacular, porque assim, esse é o tipo de detalhe que às vezes passa muito sem as pessoas notarem, mas você olha os números, você depois para rever esse quinto set, cara, que enormidade o Djokovic sacou, que enormidade. E no único game que ele foi pressionado, que foi o 4-4, que fica 0-30, ele sai de 0-30 com o erro do Félix do fundo de quadra. Talvez o erro que tenha custado mais pra ele na partida, porque era 0-30, ele tinha chance ali de forçar ou de pressionar o Djokovic num rally e tal, mas comete esse erro. Depois, no 15-30, o Djokovic dá uma curtinha, que o Auger-Aliassime não consegue devolver, e aí ele sai do buraco, faz 5-4, enfim, o jogo vai pro tie-break, né? E outra coisa, os últimos 2 games de saque do Auger-Aliassime, o que o Djokovic devolveu, o que ele botou de bola em jogo, pressionando, forçando o Félix a fazer alguma coisa especial, cara, é enorme. É enorme o que esse cidadão faz e sei lá se vai fazer daqui a 3 dias na semifinal com o Jannik Sinner, né? Mas tem que achar um defeito nessa atuação do Djokovic. Acho que teve um game ruim ali que ele gostaria de jogar de novo, que foi no comecinho do quarto set. Ele já tinha uma quebra de vantagem, ele faz uma dupla falta, erra uma direita fácil, colado na rede ali, quadra aberta, dá 3 breakpoints pro Auger-Aliassime, devolve a quebra, volta pro jogo, e ele tava nervoso, impaciente, tava tenso ali pra ele, mas ele volta e consegue ganhar o quarto set, forçar o quinto, né? O Djokovic também perdeu o tie-break do quarto set. Também perdeu o tie-break do quarto set, mas olha o que ele jogou no tie-break do quinto, cara. Sim, né? Difícil. Esse cidadão... E olha, foi um jogo que começou com um susto, porque no 4-4 do primeiro set tem uma hora que ele leva a mão ali na perna esquerda, pede atendimento médico, algo ali na altura do tornozelo, não dá pra saber se era tendão, se era tornozelo, pelo atendimento, mas teve um tempo médico, ele volta e volta ok pro jogo, então
Considerando que ele jogou 4 sets depois disso, dá para imaginar que não seja algo grave, né? Pode haver um incômodo ainda, pode, mas se fosse algo grave, eu não sei se ele aguentaria 4 horas. E voltou e resistiu. E agora, por sorte, depois de 5 horas e 15, ele tem 2 dias inteiros para descansar antes da semifinal contra o Sinner, que é só na sexta-feira. Ou seja, ele tem a quarta-feira e a quinta-feira inteiras para descansar. Até o timing ajudou nesse caso, né? Sei lá se são os deuses do tênis conspirando para esse 25º slam, vai saber. Né? É suficiente para ele estar 100% para enfrentar o Sinner? Não sei. Eu tendo a acreditar que sim, mas aí é uma coisa muito louca, porque pelo que a gente já viu o Djokovic se recuperar em períodos anteriores, em torneios anteriores, talvez não seja justo pensar desse jeito agora, porque ele tem 39, mas esse cara já fez tanta coisa especial, tanta coisa sobre-humana, que acho que pelo menos, eu tendo a olhar pro Djokovic como um cara, um super-homem mesmo, em certas situações. E não é cobrar, não é exigir que ele esteja 100%, mas considerar a hipótese que isso pode acontecer, porque ele é ele. Se fosse outra pessoa, talvez eu pensaria diferente. E tudo bem se ele não estiver, né? Tudo bem no sentido de, ok, tenho certeza que ele vai fazer o máximo possível para estar 100%. Mas se não estiver, tudo bem. E outra, né? O que é estar 100% aos 39 anos para enfrentar Jannik Sinner? Mas, cara, aconteça o que aconteceu. O que ele fez nesta terça-feira foi espetacular. Mas resumindo, é isso, né? Ele mastigou a esquerda do Félix, ele ditou a maioria dos rallies, ele controlou o relógio, o gerenciamento dele de situação de jogo, de emoções, de variações, forçou o Auger-Aliassime a fazer uma partida enorme, porque o Félix jogou uma partida muito grande para chegar nesse tie-break de quinto set. Mas me parece que o Félix ali na reta final, nesse tie-break, sentiu o momento, cometeu uns erros que não podia e pagou o preço. Né? E não é condenar o Auger-Aliassime também não, né? Porque é só constatar. É completamente normal que alguém num quinto set de quartas de final de Wimbledon contra o Djokovic sinta o peso do momento e não jogue o seu melhor tênis. E o melhor tênis era o que ele precisava para derrotar um adversário do tamanho do Djokovic, superar um obstáculo desse tamanho. É o que é. Não dá pra... Pai. E é perfeitamente normal que alguém sinta o peso da ocasião de um quinto set de quartas de final de Wimbledon contra o Djokovic. Esse é o tamanho do obstáculo, esse é o tamanho, né, é o que se precisa fazer, é jogar o seu melhor tênis para ganhar uma partida dessas. E é normal que isso não aconteça nessa situação. Não é condenar o Félix, é simplesmente constatar o tamanho da coisa. E aí, falando em tamanho, é bom lembrar, né, e é bom destacar, porque quando a gente vê o Djokovic fazer esse tipo de coisa ainda aos 39 anos, eu acho que é preciso, é necessário, é obrigatório a gente lembrar de dar a devida importância para o que João Fonseca fez em Roland Garros. Ganhar do Djokovic em 5 sets, num slam, numa partida longa, estando uma quebra de saque atrás no quinto set, foi enorme que o João Fonseca fez, e acho que se não estava claro o bastante, e acho que estava claro, né? Mas se alguém se recusava a entender, de repente esse jogo com a Auger-Aliassime ontem em Wimbledon ajude a deixar ainda mais claro, mais cristalino, né, o tamanho do feito de João Fonseca. Que mais? Os outros jogos do dia, vamos lá. O Sinner, Jannik Sinner, que vai ser o adversário de Djokovic, derrotou o perigoso Jan-Lennard Struff, 7-5, 7-6 e 6-3, 2 horas e 35 minutos. Fez 16 aces, 65% de primeiro serviço, ganhou 84% dos pontos com o primeiro saque, fez 32 winners, 26 erros não forçados. Disse que se sentiu confortável fisicamente, o que era um risco porque estava quente e ele jogou de dia, sob sol. O Djokovic já jogou com sombra e o teto foi fechado depois do segundo set. Inclusive o Auger-Aliassime e o Djokovic, os dois reclamaram de fechar o teto e o torneio fechou da mesma maneira. Não eram nem 8 horas da noite, ainda tinha luz, mas mandaram fecharam, os dois saíram reclamando. Bizarro isso, eu não entendo. O torneio outdoor e fecham porque alguém decidiu que tinha que fechar antes de escurecer. Mas, enfim, Jannik Sinner avançou bem, a partida, né, consistente dele, fez a diferença nos momentos importantes.
Não acho, continuo, né, e eu falo isso, tenho falado isso em todos os cafés, não acho que ele tá voando, não acho que ele tá tão consistente quanto já esteve, mas tá sacando bem, o que na grama é importante, e quando ele encaixa 2 devoluções no game, é sempre uma pressão enorme pro adversário. Então acho que a gente vai ter bons duelos aí de saque e devolução dele com o Djokovic, que os dois têm sacado muito bem, e os dois são as melhores 2 devoluções do circuito, com certa folga. No feminino, Coco Gauff derrubou a Jessica Pegula, 4-6, 6-3 e 6-3 em 1h48. Esse jogo me surpreendeu, eu achava que era um jogo bem bom para Pegula vencer. Tanto que ela ganha o primeiro set, vinha bem, tem breakpoints ali no segundo set, né? A Coco salva um breakpoint no primeiro game e mais outro no terceiro game do segundo set, ou seja, esteve pressionada ali, de repente essa Pegula quebra, deslancha, mas a Coco se salva, se segura, no terceiro set a mesma coisa, a Coco salva um breakpoint no segundo game, aí ela quebra a Pegula, abre 3-1, Pegula devolve a quebra, mas aí na reta final a Coco já estava bem melhor, mais firme, jogou melhor a partir dali, fechou em 6-3. Acho que o nível da Pegula oscilou mais no terceiro set e caiu na reta final, e a Coco teve mais sólida ali, mais consistente, né? Lembrando que foi mais uma vitória de virada e o 4º jogo seguido de 3-7 que a Coco vence em Wimbledon, e ela, né, vai fazer sua primeira semi de Wimbledon, e ela agora completou o conjunto de semifinais de Slam. O Wimbledon era o único em que ela não tinha ficado entre as 4 melhores, e agora está lá. E vai pegar a Karolina Muchova, que está numa situação parecida. Também nunca tinha feito semifinal de Wimbledon, era a única semi de Slam que ela não tinha alcançado. E avançou com uma vitória enorme sobre Naomi Osaka. 7-6 e 6-4, com uma atuação muito boa e muito consistente da Muchova, né? Eu tendo a dizer que ela não joga o melhor tênis dela nos momentos mais importantes, nos jogos maiores, mas ela jogou um tênis muito legal, muito bonito, muito corajoso, até quando esteve pressionada pela Naomi, né? Foi um jogo engraçado que ele começa com 4 quebras de saque nos 4 primeiros games, e depois só vai ter uma quebra até no 4-4 do segundo set, né? De novo, Muchova muito sólida nos pontos importantes. No primeiro set ela vai sacar com breakpoint contra no 5-5, saca bem, mata ponto com uma direita, corajosa, sem hesitar, e foi muito melhor que a Naomi no tie-break. No segundo set estava equilibrado, e aí no fim a Osaka vai muito mal, ela joga um game pavoroso no 4-4, e ela teve 2 game points, um 40-30 e depois uma vantagem, ela fez dupla falta nos 2, depois ela enterra uma direita no meio da rede, até precipitada e muito mais forte do que ela vinha batendo, enterrou mesmo no meio da rede, salvou o breakpoint num rally que a Muchova dá um slice ruim, mas depois tem um outro breakpoint, e aí a Osaka faz um swing volley horroroso de direita, ela erra por muito, e ela vinha fazendo um belo torneio, né? Mas um tie-break ruim e um game ruim nessa reta final foram suficientes para perder da Muchova, que fez um jogaço, repito, tá? Com todos os méritos, e sacou muito bem para fechar, que era outra coisa que eu tinha uma preocupação vendo o jogo. Falei, putz, será que agora ela vai tremer e ficar nervosa? Não, nem piscou, foi um último game excelente. E vai pegar a Coco Gauff, que acho que é outro teste, um teste diferente, um teste de mais consistência, né? Eu acho que para Coco é até uma combinação melhor. A Muchova não passa por cima dela na potência. Então é um jogo que a Coco pode trocar mais bola, e o head-to-head é bem interessante para ela. Vou até abrir aqui, porque eu não sei de cabeça, mas sei que é favorável para Coco. Deixa eu abrir aqui enquanto estou gravando isso. A gente grava ao vivo aqui, é tudo meio que no improviso. Mas é 6-1 para Coco, eu não estava enganado, é uma vantagem considerável, né? O detalhe é que a Muchova ganhou o último jogo, foi 6-3 no terceiro em Stuttgart, no Saibro. Todos os outros jogos foram em quadra dura, e a Coco venceu, e só tinha perdido um set para a Muchova até então. Mas a Muchova ganhou o último jogo. Acho que a Muchova tem chances aí, né? Claro que tem chances, né? E o que mais? Outro resultado do dia foi o Zverev, que completou a vitória dele sobre o Lehetka. Perdeu o terceiro set, né? Esse jogo tinha sido interrompido na segunda-feira, estava 6-4 e 7-5 e 3-3. O Zverev ganhando 2-0. O Lehetka vence os 3 primeiros games, força o quarto set,
e vai até o tie-break, e o Zverev ganha 8-6 no tie-break do quarto. Foi tenso, quase foi para um quinto set, aí ia ficar nervoso. E o que mais, gente? Vamos falar de resultados dos brasileiros. Nas oitavas de final de duplas, a Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski passaram bem pela Storm Hunter e pela Kate McNally, 6-1, 6-4, passaram para as quartas de final. Vai ser a terceira vez da Luísa nas quartas de Wimbledon, e elas vão pegar a polonesa Katarzyna Peter e a tcheca Anna Siskova. Esse é o terceiro jogo da quadra 2 hoje. Tá? E aí, quem vencer cruza na semifinal contra quem vencer entre Ellen Pérez e Demi Schuss, que são as cabeças 9, que elas jogam contra a Shuko Aoyama, do Japão, e a Enshuo Liang, de Taiwan. No juvenil, na segunda rodada, o Guto Miguel perdeu do Jack Secord. Aliás, eu aprendi essa pronúncia hoje, Secord, escreve Secord, mas fala Secord. Americano de 17 anos, foi 5-7, 6-1 e 6-4. Foi um jogo com muitos altos e baixos, né? O Guto esteve 5-2 abaixo no primeiro set, 2 quebras de saque abaixo, não era só uma. Foi buscar, salvou set point, virou set, fez 7-5. No segundo set, quando ele tá perdendo de 4-1, ele pede atendimento médico, recebe uma massagem ali na coxa esquerda, volta pro jogo. No terceiro set tem um game longo, o Guto escorrega, cai no chão, demora para voltar e toma um point penalty por violação de tempo. Ele já tinha tomado uma advertência antes, e como era o saque do adversário, quando você toma essa segunda advertência, é um point penalty. Se fosse o adversário que tomasse a violação de tempo, ele perderia o primeiro saque. Mas como é o devolvedor, que era o caso do Guto, ele tomou um point penalty e reclamou absurdo, e sentou na cadeira, mandou chamar o supervisor. O supervisor entrou em quadra, conversou com ele, explicou, e ele reclamou, falou que o árbitro era o pior árbitro do mundo. Saiu putaço, mas saiu putaço do bem, né? Porque sabe aquele jogador quando tá pistola e resolve jogar tudo, e ele joga. Esse foi um game longo, durou quase 20 minutos. O Guto quebra, né? Ele consegue quebrar, fez 3-2, mas foi quebrado de volta logo em seguida, e aí foi quebrado no último game, né? No 4-5. Ele teve inclusive game point, não conseguiu, e perdeu do Secord. Secord é um desses canhotos que joga como canhoto, né? Aquele canhoto típico que vai sacar aberto do lado de vantagem, saca tudo angulado. O Guto estava devolvendo muito além da linha de dupla esse saque. É um cara que explora muito isso. E jogou bem, foi um jogo legal de ver. Teve trocas mais longas e tal, não foi um jogo típico de grama, porque eu acho que, né, isso quase não existe mais no juvenil, mas foi um jogo interessante de ver, foi equilibrado, um jogo bem, bem parelho do começo ao fim. E para registrar no jogo, no Doubles Invitational, né, o jogo, aquele torneio exibição de veteranos lá em Wimbledon, Bruno Soares e Jamie Murray ganharam do Chardy do Delgado 7-5 e 7-6. O que tem hoje? Só tem a Luísa, como eu falei, né? Ela faz o terceiro jogo da quadra 2, ela e a Gabi, contra a Peter e a Siskova. E no juvenis não tem mais simplista, né? Todos foram eliminados. O Guto e a Vitória perderam na segunda rodada. O Shabalgoit, o Stork e a Naná caíram na primeira. Ainda tem duplas juvenis rolando. Tem Guto, tem Shabalgoit, tem Naná e Vitória, que estão jogando juntas e estão aí. Registrando uma notícia importante, Guto Miguel foi anunciado no UTS do Maracanãzinho, né, o torneio, né, da criação do Patrick Mouratoglou, que ganhou o apelido de Kings League do tênis. Eu acho até um apelido legal, não sou muito fã de Kings League não, acho que tem seu mercado e bacana e ok para quem gosta, não é muito a minha praia. Mas o UTS vai ter o Guto, que entra no lugar do Hugo Humbert. O torneio citou motivos pessoais para o Humbert não vir. O Guto vai entrar no lugar dele. É aquele formato diferente que a gente sabe, né? Disputado em quartos, tem tempo, tem cartas e um regulamento que é difícil. Não sei nem se os jogadores sabem o regulamento inteiro quando eles entram em quadra. Mas o Guto já saiu até a programação dele, né? Ele joga na quinta-feira contra o Kyrgios e na sexta contra o Brandon Nakashima. Além do Guto e do João Fonseca, que também está no torneio, tem Kyrgios e Nakashima, como eu falei, tem Cameron Norrie, tem Francisco Cerúndolo, tem Telon Grigspor e Corentin Moutet. Falei outro dia sobre os ingressos, mas deixa eu repetir, o pacote mais barato para os 3 dias, quando eu olhei, estava ali na casa de R$700, um pouco menos que isso, já com a taxa de conveniência incluída. Os pacotes para os 3 dias, e esse era o valor cheio, tá?
inteira. Tinha opção de ingresso com cupom, tinha opção de meia entrada disponível também. Não sei exatamente dizer em que posições da quadra, mas tinha ingresso. E eles estão no Ticketmaster. Se alguém quiser, o link tem lá no Saque e Voleio, mas tem nos perfis do UTS também, é bem fácil de achar. Né? Ticketmaster, entra lá, digita UTS, vai aparecer. Vamos ver a programação de hoje, então. Só mais 4 jogos, as outras quartas de final. Na quadra central, começando 9h30, tem Kostiuk e Paolini, 9h30 de Brasília, claro. E em seguida tem Cobolli e Arthur Ferry. E na quadra 1, começando 9 da manhã em Brasília, Noskova contra Mertens e depois Fritz contra Zverev. E vamos terminar com uma pergunta de um apoiador, que é o Rui Mendes. E deixa eu explicar para quem está chegando hoje no café. Apoiadores são pessoas que contribuem com o meu trabalho financeiramente, mensalmente, com o valor, e em troca recebem conteúdo exclusivo em áudio, vídeo, texto, áudios de tenistas, entrevistas sempre entrego em primeira mão para os apoiadores, informações importantes em primeira mão, como essa notícia que o Guto vai jogar o UTS, ela foi primeiro para o grupo dos apoiadores, depois para as minhas redes e para o Saque e Voleio. E tem análise de jogos que eu publico em áudio logo depois que as partidas terminam. Tem nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, e eu estou sempre participando lá. Então, se você quer saber como apoiar o meu trabalho, dá uma olhada lá no Apoia-se. O site é apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu explico rapidinho como funciona. Tá? Vamos para a pergunta do Rui. O Rui quer me quebrar, né? Ele escreve assim: Muhammad Ali venceu seu último título mundial com 36 anos. Michael Jordan com 35. Bolt conquistou a última medalha de ouro com 30 anos, o Usain Bolt. Martina Navratilova tinha 33 anos quando conquistou seu último slam de simples. No último slam do Djokovic ele tinha 36 anos. Você acha que se ele ganhar o Wimbledon com 39 ele terá atingido um patamar acima desses grandes esportistas? É difícil fazer essa comparação, Rui, e não tô querendo ficar em cima do muro, não. É que a gente tá falando de esportes diferentes e eras diferentes. Esse é o grande dilema. Mais do que esportes, eu acho que quando esses feitos aconteceram, impede que a gente faça uma comparação justa. Porque, vamos pensar aqui rápido, o último slam da Navratilova em simples, se eu não me engano, foi em 1987. Cara, você ter 33 anos em 1987 é como se você tivesse uns 45, 50 hoje. É meio bizarro você fazer alguma coisa, né? Quando o Connor fez aquela última grande campanha no US Open com 30 e altos, eu não lembro se era 37, mas foi um espetáculo. Eu falei isso aqui outro dia no café. O Agassi, quando fez a final de US Open em 2005 contra o Federer, o Agassi tinha 35 anos, era uma coisa completamente fora da curva. E a gente está falando de 20 anos atrás. Se a gente voltar para Navratilova, a gente está falando de 40 anos atrás. Então, entende por que eu acho que é difícil de fazer essa comparação de uma forma justa? Não dá para fazer isso de uma maneira exata. Né? Você lutar boxe com 36 anos em 1978, que era a idade, né, o ano que o Muhammad Ali tinha 36 anos, 78, cara, é como se ele tivesse 60 anos hoje e estivesse lutando. É bizarra a comparação, né? O Michael Jordan com 35 anos em 90, o último título foi em 98, né? Cara, a gente tá falando aí de 30 anos, 28 anos de diferença. E 35 anos naquela época era bastante coisa. Eram poucos caras que jogavam naquele nível com 35. E a gente tá falando de esporte coletivo, nem esporte individual é. Então é difícil fazer esse parâmetro de uma maneira justa. Eu acho que, assim, dependendo dos critérios da pessoa, eu não me preocupo demais com isso, mas você pode já, hoje, argumentar que o Djokovic está acima de todos esses, se você quiser. Né? Se você tiver argumentos fortes, eu não acho um absurdo. Como outro dia o Meligeni falou que acha que a Serena é a maior esportista de todos os tempos em esportes individuais, contando homens e mulheres. É a opinião dele. E eu acho que ele tem argumentos para isso. Você pode concordar, pode não concordar. A gente conversou sobre isso no New Balls da semana passada. E eu falei, nunca parei para pensar nisso. Não sei. É porque é tão diferente, esportes diferentes, exigências diferentes, faixas etárias diferentes. A Serena certamente tem um impacto muito grande além dos resultados esportivos.
A Navratilova tem um impacto enorme também. O Bolt foi espantoso. O Michael Jordan, cara, até hoje, pra mim, ele é o maior de todos. Maior que eu vi jogar. Né? Maior que o LeBron. Não sou só eu que acho isso. Você pega os caras que jogaram com ele. Tá cheio de vídeo no TikTok dos caras que jogaram com ele e jogaram um pouco depois. E o Muhammad Ali é Muhammad Ali. Então, você quer argumentar que o Djokovic... Né, eu acho que não faz diferença, aí no caso, ganhar com 36, com 39, está acima ou abaixo desses outros nomes que você cita, sabe? Não acho que essa diferença de 3 anos faça tanta diferença assim, para efeito de colocá-lo acima ou deixar de estar acima desses caras. Não pela idade. E repito, cara, ser campeão mundial de boxe com 36 anos em 1978, cara, isso não é simples, não. Tá? Não tô dizendo que é simples ganhar um Wimbledon com 39 ou com 36, mas entende o que eu quero dizer? Não quero ficar em cima do muro, mas é que eu acho que essa comparação aí é tão difícil de fazer, porque a gente está falando de 40 anos de diferença, né, medicina diferente, técnicas de recuperação muscular, fisioterapia diferentes, sabe, é difícil. Deve ser 36 anos em 1978, não é para poucos não, tá? Então é isso que eu acho. É isso, gente. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um abraço.